Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Hoje meditamos a palavra de Deus que se encontra no Evangelista São Mateus, no capítulo 13, versículos do 36 ao 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se nos recordamos bem, na semana passada nós víamos Jesus Cristo que nos falava da parábola do joio e do trigo. O patrão que vai e que semeia a boa semente no seu campo, mas depois chega o inimigo e semeia o joio. Diante disso, nós vemos a primeira reação dos agricultores que querem logo arrancar o joio para que ele não viesse roubar os nutrientes do trigo, mas o patrão que diz: deixai os dois crescerem juntos, para que não aconteça que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Com isso nós recordávamos então que este caminho da salvação, este caminho da misericórdia de Deus, ele é aberto a todos nós. Porque enquanto o joio não pode tornar-se trigo, nós sim podemos sair de uma realidade não frutífera para uma realidade frutífera, ou seja, podemos sair de pessoas que não acreditam em Deus ou que vivem como se Deus não existisse, a crentes, a pessoas que de fato depositam toda a sua fé, toda a sua esperança em Deus. É o caminho da conversão que nos é proposto e é aberto a cada um de nós. Hoje nós vemos então Jesus que, voltando para casa, é interpelado pelos seus discípulos para que possa lhes explicar a parábola do joio. E Cristo é bastante claro quando diz: o campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. E assim Cristo nos dá este aperitivo daquilo que acontecerá no fim dos tempos. Porque, do mesmo modo que acontece com o joio e com o trigo, acontecerá conosco. Uns serão lançados ao fogo, outros serão levados para junto de Deus. É aquilo que é a realidade escatológica que nós falamos, o porvir. E com isso, é claro, Cristo não quer unicamente nos assustar, porque nós sabemos que quando falamos da realidade do fim do mundo, isso causa espanto, isso causa medo em muitos. Não é para isso que nos é feito esse alerta, mas é justamente para que nós entendamos que é nesta vida presente que devemos nos esforçar por sermos esta boa semente, por sermos aqueles que pertencem ao reino. E seremos aqueles que pertencem ao reino, é claro, a partir do momento que produzirmos os frutos necessários. Produzirmos os frutos de acordo com a palavra de Deus. Porque do mesmo modo que o trigo não pode produzir que sementes de trigo, que uma laranjeira não pode produzir que laranjeiras, também nós não podemos produzir outros frutos que não sejam aqueles da palavra de Deus. Então é nesse sentido que hoje Cristo faz este alerta para que nós nos esforcemos no nosso dia a dia para produzir os bons frutos da palavra de Deus. E produzindo esses bons frutos, então, quando chegar o momento da colheita, nós possamos ser aqueles que são recolhidos para o reino.
que são levados para o reino dos céus. Então, quando Cristo nos fala do porvir, nos fala das realidades escatológicas, não é unicamente para nos pôr medo, mas é para nos alertar. Façamos todo o esforço necessário nesta vida por vivermos a vontade de Deus, por produzirmos frutos de acordo com a palavra de Deus, para que assim possamos, de fato, pertencer ao seu reino. E pertencendo ao seu reino, possamos brilhar como o sol no reino de Deus, no reino do Pai, como hoje nos alerta então Jesus. Que possamos, de fato, entender este convite que hoje nos faz Jesus Cristo, que nos esforcemos dia a dia por produzir os bons frutos no campo do mundo, no mundo no qual nós vivemos, para que através desses nossos bons frutos que produzimos, frutos que passam pelo nosso testemunho, que passam pela vivência da palavra de Deus aqui neste mundo, aqui nesta terra, possamos verdadeiramente brilhar como o sol no reino de Deus. Oremos. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.